Olá, tudo bem? Queria conversar um pouquinho hoje com você sobre a palavra de Deus, sobre lá no livro de Daniel. Ali Daniel ele servia a um rei e certa vez aquele rei via em Daniel muita sabedoria e colocou algumas pessoas como supervisores sobre alguns governadores do reino dele. E um desses supervisores era Daniel. E Daniel acabou se destacando entre esses supervisores. E o rei até pensava em colocar Daniel como o próprio governador de todo o reino dele. Sabendo disso, os supervisores e os outros que governavam aquele reino tramaram contra Daniel. Mas Daniel era um homem irrepreensível, não tinha nada nele que pudesse condená-lo. Mas eles perceberam que Daniel era muito fiel ao Senhor. E então foram e, junto ao rei, fizeram um decreto para que o rei assinasse de forma que todo aquele que se curvasse ou mencionasse ou orasse qualquer outro Deus que não fosse o Deus do rei, seria lançado na cova dos leões. Certamente que você já ouviu falar de Daniel lançado na cova dos leões. E o rei, como tinha um apreço ali, uma amizade até mesmo por Daniel, sentiu aperto no coração e tentou, de certa forma, não condená-lo, porque Daniel foi pego pelos supervisores e os governadores orando a Deus. Ele continuou com o hábito de adoração ao Senhor dele, independente do decreto. E Daniel então foi lançado à cova dos leões. Por conta disso, o rei ficou muito triste e, mesmo tentando não fazer, acabou tendo que seguir o decreto, que era um decreto irrevogável. Não tinha como voltar atrás, não tinha como anular. Então, o rei falou: Daniel, que o teu Deus, te salve, o Deus que você serve te salve. E quando passou o dia, Daniel foi lançado à cova dos leões e passou o dia, a noite, e o rei voltou lá e foi verificar e percebeu que Daniel estava ileso. Os leões estavam ali do lado e nada fizeram. Então o rei perguntou: Nossa, Daniel, o que aconteceu? Ele falou: Meu Deus, o meu Deus a quem eu sirvo, me salvou, me livrou dos leões. E o rei, percebendo aquilo, falou: Puxa, Daniel, então volta. E ele percebeu que havia uma grande armação para Daniel, até por inveja, por ciúme. E acabou que enviou aqueles outros supervisores, os governadores, para a cova do leão e imediatamente foram estraçalhados pelos leões. O que eu queria dizer para você hoje, nesse momento, é o seguinte: muitas vezes nós somos colocados em xeque por conta da nossa fé em Cristo. Pode ser na amizade, pode ser no trabalho, pode ser no dia a dia, até mesmo dentro de casa. E qual tem sido a nossa posição com relação a isso? Existem aqui nessa passagem de Daniel, que está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, dois perfis. O perfil de um rei que tem todo o poder nas suas mãos e nomeia as pessoas para cuidar do seu reinado. Com o mesmo poder, ele é dominado pelas pessoas que têm más intenções, ao ponto de assinar um decreto sem pensar no que aquilo poderia refletir para um dos seus escolhidos para cuidar do seu reinado. Por outro lado, temos aqui Daniel, um homem de Deus, que cresceu por sabedoria dada por Deus e não se desviou, mesmo quando um decreto deste mundo o impedia de adorar a Deus. É nesse ponto que o Senhor quer falar conosco. O que é que tem nos impedido de adorar a Deus? Seria vergonha, são as práticas hoje desse mundo, que nós sabemos que muitas falsas doutrinas têm sido pregadas, têm sido faladas, e será que temos nos intimidado de adorar, de servir a esse Deus? Será que é a opressão do trabalho, porque de repente você é a única pessoa ali que ama a Deus da maneira como Ele é digno e às vezes se intimida de falar do amor dele? Seria para aquelas pessoas que você não gosta, mas são aquelas que precisam do amor de Cristo? E aqui então temos esses dois perfis. E eu queria terminar apenas dizendo, ali no capítulo 6 de Daniel, no versículo 26, o rei fala assim:
estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E termina ali dizendo que assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Esse foi o resultado da perseverança e da fé e do amor de Deus de Daniel, do amor por Deus de Daniel. Esse é o resultado quando você assume uma vida com Cristo e não se desvia e não se vende e não se entrega e não se curva diante dos desejos, das maldades deste mundo. Esse é o perfil de um homem que é temente a Deus. Também pode ser um perfil de uma mulher temente a Deus, que mesmo nas circunstâncias decide ser fiel a Deus, que mesmo nas circunstâncias não se desvia daquilo que tem o chamado de Deus. Qual é o seu chamado? Para que o Senhor tem te convocado? Quem é o Deus que você serve e por que você serve esse Deus? Eu creio que é o mesmo Deus que eu sirvo, é Cristo Jesus. E Ele tem nos chamado para levar as boas novas. E é por isso que nós estamos aqui. Talvez tenhamos nosso trabalho secular, tenhamos nossa vida, mas isso de forma nenhuma pode ser impeditivo para que falemos do amor de Deus e, mais do que isso, que a gente reflita o amor de Deus. Mesmo que não precise falar nada, através das nossas atitudes e palavras. Então pense sempre nisso, meu querido, minha querida, para que as pessoas olhem para você e digam que o nosso Deus é vivo e permanece para sempre, que o reino do nosso Deus não será destruído e que o domínio dele jamais acabará, porque ele é o Deus que livra, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que faz maravilhas nos céus e na terra. E assim como livrou Daniel, ele pode livrar você e aqueles por quem você tem intercedido em oração de todo o mal, porque ele é Deus. Decida servir esse Deus com honra, decida servir esse Deus com toda a sua vida, com toda a sua força e experimente do amor dele. Um grande abraço, meu querido e minha querida, fica na paz. Até breve.